Olá amigos, tudo bem? Hoje o tema do nosso estudo é a fúria do dragão contra a Igreja de Deus. Eu creio que esse é um assunto do interesse de todas as pessoas que desejam conhecer a história da Igreja de Deus ou conhecer a verdade sobre a Igreja de Deus. Por isso, não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante que os seus amigos também conheçam a respeito da Igreja de Deus. O primeiro texto que nós vamos ler está no livro do Apocalipse, no capítulo 12 e o versículo 12. Vamos ler a partir da segunda parte, que diz assim: Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Como todos nós sabemos, Satanás foi o primeiro rebelde no universo. E desde que ele foi expulso do céu para a terra, ele trabalha incansavelmente para fazer com que as pessoas não obedeçam a Deus. Todos os seus planos são feitos com a intenção de destruir o ser humano. Notem que o texto diz que o diabo desceu até vós e ele está furioso. Satanás está furioso porque o seu coração está cheio de ódio contra Deus. E a sua fúria é por dois motivos. O primeiro, porque ele perdeu a batalha no céu e foi expulso do céu. E o segundo, porque ele sabe que ele tem pouco tempo de vida. E nesse pouco tempo de vida que Deus permitiu ou permite que ele viva, ele só fez e faz terrorismo com a intenção de manchar o caráter de Deus. Podemos ver a fúria de Satanás através das guerras entre as nações, através da fome, da miséria. Podemos ver a sua fúria nos desastres naturais, nos furacões, nos terremotos, nos maremotos. E, enfim, toda a terra está cheia de sofrimento. E esse sofrimento é causado pelo pecado. E o pecado se originou com Satanás. A Bíblia nos alerta e chama a nossa atenção, dizendo que o grande objetivo de Satanás é guerrear contra a Igreja de Deus, com a finalidade de destruí-la ou anular tudo aquilo que a Igreja ensina, tudo aquilo que a Igreja faz. E essa guerra, meus amigos, ela vem desde o Jardim do Éden e chegou até os nossos dias. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 17, Jesus nos revela contra qual igreja Satanás está furioso. Em Apocalipse, no capítulo 12 e no verso 17, está escrito assim: O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas no Apocalipse a palavra dragão se refere a Satanás, ao diabo. E a palavra mulher no Apocalipse se refere à igreja. E o livro do Apocalipse nos fala sobre duas mulheres. Uma mulher que está descrita no capítulo 12 e a outra mulher que está descrita no capítulo 17. A mulher que está descrita no capítulo 12 é uma mulher pura que se refere à Igreja de Deus, a igreja que guarda os mandamentos de Deus. E a mulher do capítulo 17 fala de uma prostituta que se refere à igreja falsa. Observe, meus amigos, que o texto ele é bastante claro em dizer que Satanás faz guerra contra a Igreja de Deus.
E por que ele faz guerra contra a igreja de Deus? É porque a igreja de Deus é a igreja portadora de toda a verdade. É a igreja que ensina a obediência a todos os mandamentos da lei de Deus. Ou seja, a igreja de Deus é a igreja que considera toda a Bíblia, desde o Gênesis até ao Apocalipse. Notem que o texto também nos diz que Satanás faz guerra contra a igreja de Deus, porque a igreja de Deus tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, como a própria Bíblia nos explica, é o espírito da profecia. E Satanás trabalha arduamente, incansavelmente, para anular todos os ensinamentos do espírito de profecia. Porque Satanás sabe que, não havendo profecia, o povo se corrompe, conforme nos diz no livro de Provérbios, no capítulo 29 e o versículo 18. Mas, meus amigos e irmãos, por mais que o diabo lute para derrotar a igreja de Deus, ele não conseguirá, no desfecho final da luta entre o bem e o mal, a igreja de Deus será vitoriosa. Porque, de acordo com as palavras de Jesus, que estão escritas no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16 e no verso 18, a luta de Satanás contra a igreja de Deus, Jesus diz que ela é em vão. Vejam o que Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e no versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, meus amigos, Jesus aqui está dizendo que o diabo não teria nenhum poder sobre a sua igreja. O fato de Jesus falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja é porque Jesus tem o poder sobre a morte. No Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18, Jesus diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. A palavra Hades aqui se refere à sepultura ou o inferno. Então, Jesus, ele tem o poder sobre a morte. E se alguém que ama Jesus, que segue a Jesus, venha morrer por causa do Evangelho, por causa de Jesus, Jesus tem o poder de ressuscitar esta pessoa. E essa pessoa viverá para todo sempre. Por isso Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que morra, viverá novamente. Assim, meus amigos, diante da fúria e dos ataques do inimigo contra a igreja de Deus, as palavras de Jesus sobre a sua igreja e sobre si mesmo é uma poderosa garantia de segurança e de tranquilidade para todos aqueles que creem em Jesus e obedecem à sua palavra. No livro do Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, Deus prometeu que o descendente da mulher, e isso é uma referência a Jesus, que viria a este mundo e esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. E Jesus realmente esmagou a cabeça da serpente com a sua morte na cruz e ao ressuscitar no terceiro dia. E para terminar, eu quero dizer que Jesus voltará logo, logo para buscar a sua igreja e levá-la ao céu. Embora nos pareça que a igreja de Deus, nestes últimos dias, embora nos pareça que ela será derrotada diante da fúria do inimigo, parece que a igreja irá fracassar, mas a profecia nos diz que a igreja de Deus irá triunfar pelos méritos de Jesus e pelo seu sangue.
entregue o seu coração a Jesus e decida fazer parte da Igreja vitoriosa, que é a Igreja de Deus. Agora vamos orar. Amado Deus, querido Pai Celestial, agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra livremente. Muito obrigado pelas revelações sobre a Tua Igreja, a Igreja verdadeira. Muito obrigado porque o Espírito Santo tem falado ao nosso coração da necessidade de entregarmos a nossa vida a Jesus e sermos fiéis a Jesus até o fim. Vem, Senhor, aumentar a nossa fé, a nossa confiança na Tua Palavra e nas profecias. Aceita, ó Deus querido, a nossa entrega, o nosso coração. Abençoa todas as pessoas que nesta hora decidiram entregar a vida a Jesus e também fazer parte da Igreja vitoriosa. Nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados e nós oramos agradecendo por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.